Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo, arquiteto da Farco. A gente vai trazer aí um assunto bem legal para vocês, que são as tendências que a gente vai trazer em arquitetura para 2023. Se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda muito a gente aí, tá? E já compartilha com aquele amigo que você quer ajudar, quer passar essa informação para frente. Sem mais delongas, vamos ao que importa, que é o assunto do vídeo, tá? Primeira tendência, arquitetura biolífica. O que é arquitetura biolífica? É nada mais, nada menos do que eu trazer mais o verde para dentro do meu projeto, né? Trazer o natural, eu mesclar o meu projeto com o natural. Ah, Léo, mas o que é isso no residencial? É colocar um vaso de planta? Também, né? Hoje a gente tem muito essa, na verdade, vem surgindo aí dos últimos 2 anos aí, até bem antes, essa ideia de colocar muito vaso de planta, mas não é só isso que é arquitetura biolífica, porque a arquitetura biolífica, ela vai desde as cores que você escolhe, os materiais orgânicos com que você trabalha, né, a iluminação natural que você traz para dentro do seu projeto. Por exemplo, os tons terrosos, trabalhar com formas orgânicas, trabalhar com verde dentro do meu projeto, tudo isso é uma arquitetura biolífica. Só que para eu conseguir mesclar isso com o meu projeto é muito difícil, não é fácil, mas a gente tem uns profissionais aí para a gente poder trabalhar com isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho o jardim vertical, onde a pessoa usou dentro do residencial um jardim vertical, né? Ah, mas tem manutenção? Tem. Toda planta tem manutenção, porque planta é um ser vivo, né, gente? Não dá pra gente ter a arquitetura biolífica sem eu saber que eu vou ter manutenção. Ter manutenções ali. Eu também tenho móveis orgânicos, eu trabalho com bastante madeira, né? Como eu disse, cores em tons terrosos, né? Então, tudo isso eu consigo trazer. O legal também é sempre você estar procurando trabalhar, mesclar com tons neutros e claros, tá? Ah, então eu quero um ambiente mais escuro, eu consegue, mas o branco reflete mais a luz. Então, principalmente você mesclar a luz natural com o branco e com a arquitetura biolífica, com as plantas e os tons terrosos, você vai ter um casamento que dificilmente vai dar errado, né? Vai ficar muito bonito, vai dar muito certo, vai dar muito bom. Aqui a gente também tem outro tipo de arquitetura biolífica, né? Como eu disse e repito, aqui a gente também trabalha com os tons de cinza, né? No caso aqui, se eu não me engano, é um porcelanato que está imitando um cimento queimado. Essa ideia de mesclar o externo com o interno, quando você principalmente tem jardins, é muito interessante. A gente sabe que dentro do residencial é muito difícil trazer arquitetura biolífica, mas a gente consegue. E até mesmo nos projetos comerciais. Talvez seja até mais importante, né, do que o residencial, porque a ideia da arquitetura biolífica, do natural, é a gente saber que hoje a gente tem funcionários que têm mais estresse, porém, como a gente trabalha em um ambiente que a gente tem um verde, que a gente tem um natural, isso também ajuda na diminuição do estresse, né? Você não trabalha ali numa caixa fechada, você tem iluminação e luz natural e sua produtividade aumenta, a produtividade dos seus colaboradores aumenta. Essa é uma ideia muito legal de trazer essa arquitetura biolífica para dentro dos escritórios comerciais, né? Segundo, a luz natural, já entrando um pouco, né, saindo da arquitetura biolífica e indo para uma tendência que também está dentro da arquitetura biolífica, mas hoje, né, em 2023, eu vou ter essa necessidade de ter mais luz natural. As pessoas elas estão ficando mais em casa, as pessoas estão passando mais tempo em casa, e com isso eu preciso de ambientes que são confortáveis, né? Mas, Léo, eu tenho na minha casa pouco espaço, o que eu posso fazer para eu trazer a iluminação natural de uma forma proveitosa? Hoje a gente tem alguns sistemas que nos permitem fazer isso, né? Por exemplo, o Cobogó. Aqui o Cobogó traz um banho de luz para o ambiente, né? E nesse caso a gente pode pensar na arquitetura biolífica e trazer também plantas que tomam sol diretamente, e isso ajuda até elas estarem com a saúde melhor. E na sua saúde também, tomar um sol de manhã, tomar um café da manhã com
com a luz solar ali batendo, né, de 8 às 10 horas, na vitamina D, isso é muito importante pro bem-estar. E a arquitetura é isso, né, gente? A arquitetura é bem-estar, a arquitetura é convívio. Aqui já, ao invés de colocar um fechamento em alvenaria, o arquiteto já optou por um vidro, deixando o ambiente aí mais aberto, mais exposto à área externa, né? Mas eu tenho um ambiente pequeno, como eu consigo fazer isso? Talvez você pode fazer não uma parede inteira, né? Eu posso fazer uma parte da minha parede apenas. Mas a minha divisa é colada com a do vizinho, o que eu faço? Gente, a gente tem opções como jardim de inverno, cobogó, como eu mostrei para vocês. Tudo isso é interessante e importante você conversar com o profissional quando você estiver procurando quando estiver contratando né? E outros também meios de burlar essa arquitetura, né? Porque a arquitetura é isso, gente. A arquitetura é você estar o tempo inteiro aí buscando soluções, buscando formas para fazer com que você tenha um bem-estar melhor, que você tenha uma vida melhor, né? Você e sua família, que, por exemplo, eles utilizam um cobogó, né? Então eu consigo com o cobogó trazer essa iluminação lá de fora sem agredir muito a minha segurança ali, né? Vamos dizer por assim. E hoje eu tenho milhares de modelos de cobogó para poder trabalhar com materiais diferentes também, né? Aqui esse projeto é uma arquitetura biolífica assim, e ficou muito legal porque a gente tem o verde de fora, a gente tem também as formas orgânicas, as cores, né? As cores terrosas, então a gente consegue trazer isso para um ambiente residencial muito fácil. Espaços multifuncionais. Na verdade, quando a gente pensa em espaço multifuncional, a gente pensa lá atrás, quando a pandemia começou e as pessoas começaram a precisar estar mais dentro de casa, né? A gente veio com a cultura do home office, então a gente pode colocar assim arquitetura antes da pandemia e depois da pandemia, porque mudou muita coisa. Então as pessoas viam a necessidade de ter um espaço em casa onde elas conseguiam trabalhar, né? Sem ali fatores externos atrapalhando. Então essa ideia de arquitetura multifuncional, tá? Ela veio como uma solução em ambientes, principalmente ambientes pequenos, né? Apartamentos, casas menores, lofts. Então eu consigo, por exemplo, ter algumas arquiteturas multifuncionais que hoje já viraram um casamento, né? Como quando a gente fala quarto, todos os quartos a gente separa uma mesa para estudo, mas é mesclar mesmo o ambiente. Nesse ambiente a gente tem uma divisão entre os materiais, esses materiais fazem a divisão. Então eu tenho aqui um cimento queimado, né, e um revestimento queimadeira, então eu consigo, diferenciar um do outro, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma invasão desses espaços um no outro. Aqui eu tenho uma sala de estar com a bancada. Então, não é caro ter essa arquitetura multifuncional, não é caro você fazer alterações. Uma bancada em uma sala já é uma mudança no seu ambiente, já consegue sentar ali para você estudar, para você fazer alguma coisa. Porém, é sempre bom a gente saber dividir o ambiente em questão de tempo. Se eu tenho que trabalhar 8 horas por dia naquele espaço meu multifuncional, vamos estudar os fatores externos e internos que podem me atrapalhar a ficar ali. Uma sala de estar, por exemplo, é o melhor ambiente para você ter uma bancada para estudos? Será que eu não vou ter muito barulho? Né? Como é a acústica desse lugar? Para que eu preciso desse lugar? Entendeu? É muito bom a gente pensar assim na hora de a gente poder projetar e conversar com um profissional. Né? Por exemplo, eu tenho um quarto onde eu tenho uma bancada de estudos. Poxa, por que esse casamento dá tão certo? Porque quarto é uma área mais privativa. Não é qualquer pessoa que entra no seu quarto. Você consegue ter uma acústica melhor dentro do seu quarto. Aqui a gente já tem uma sala de estar com um espaço gourmet aqui, uma copa, né? Um espaço com mesa de jantar. É interessante também. Léo, mas só esses padrões? Não. Eu consigo, por exemplo, trabalhar um escritório, uma brinquedoteca, mesclar, fazer um ambiente multifuncional dos dois ali tranquilo, né? Contando que eu respeite aquela norma que eu disse antes sobre
a usabilidade do espaço, os horários que eu vou utilizar o espaço, é bem importante a gente saber disso, para a gente não errar na hora de projetar, na hora da gente escolher esses ambientes, né? Banheiras. O último e não muito menos importante, que são as banheiras, né? Hoje a gente tem modelos de banheiras de embutir, de apoio, e a banheira, antes, ela sempre foi aquela ideia de riqueza, né? Poxa, eu tenho uma casa com banheira, nossa, a pessoa é rica porque ela tem uma casa com banheira. E não é verdade. Hoje eu tenho banheiros com preço mais acessível, né? Hoje eu tenho banheiros de diversas especificações. Então, com um pouquinho de estudo, eu consigo sim colocar uma banheira no meu projeto, tá? Mas é sempre bom você pensar que existem alguns fatores que são importantes na hora de você escolher uma banheira. O ambiente que vai ser utilizado, eu preciso saber o ambiente que vai ser utilizado, as metragens corretas, para eu não ter nenhum erro. A garantia também, é sempre bom você ver a garantia do seu fornecedor, porque a banheira pode causar algum problema. A manutenção periódica que tem que ser feita. A hidráulica. Projeto de hidráulica, eu falo que, né, o hidráulico, o layout é o principal para quando você vai escolher uma banheira, porque a banheira pode ser perfeita, pode ser linda. Se você não tiver um projeto hidráulico ideal para aquela banheira, pode sim dar erro, gente. Então é muito importante você procurar um profissional qualificado para fazer a instalação dessa banheira, porque eu dependo muito do espaço. Poxa, Léo, eu tenho 2 metros para colocar essa banheira, eu tenho 1,50 m. Hoje a gente tem banheiros de diversos modelos, diversos tamanhos, né? É bom você dar uma estudada no material da minha banheira, né? Rochas vulcânicas que não amarelam, que mantém a água quente por mais tempo. A gente tem diversos materiais aí, alguns melhores que outros, sendo melhor, né? Querendo ou não, a gente vai ter um custo maior, né? Porque a gente tem muitas marcas no mercado que trabalham. Tem marcas que eu tenho linhas secundárias dessa marca, né? A Doca, por exemplo, a gente tem algumas banheiras que são linhas principais, linhas secundárias. Né, outro modelo de banheira também, já é um modelo mais clássico, né, não é um modelo contemporâneo, mas é bem bonito também. Designs arrojados, contemporâneos, onde a gente tem formatos de banheiro diferentes, como a gente tem nesse projeto. E, como eu disse, né, diversos tipos de banheiro a gente tem aqui. A gente já tem um material mais orgânico, né, a gente consegue separar esse espaço dessa banheira, dependendo do revestimento que a gente usa. Às vezes eu vou colocar um porcelanato legal, que imita madeira em uma parede só. Eu quero tudo de granito, né? Hoje a gente tem diversos formatos. O ideal, como eu disse, é você primeiro saber aonde você quer que instala, ter as medidas certinhas, conversar com o profissional, para não ter erro, né? E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, já ajuda, já compartilha também o vídeo, né? Segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram para vocês seguirem. E é isso. Um beijo no coração e contrate sempre um arquiteto.